Salve, salve para você que entrou na sintonia da Rádio Heroin. Está começando mais um episódio da primeira temporada, Laroie. Nosso salve especial para os terreiros, quilombos e quintais urbanos das favelas e vilas brasileiras. Recebemos hoje uma convidada muito especial que vai nos conduzir pelas rotas e saberes da etnobotânica transatlântica negro-africana. Estou falando da professora Ângela Maria da Silva Gomes. Gente, Ângela é professora no curso de Engenharia Ambiental e Engenharia Civil no Centro Universitário de Belo Horizonte. É graduada em Engenharia Florestal pela Universidade Federal de Viçosa. Tem mestrado em Controle de Contaminação Ambiental pela Universidade Politécnica de Madrid e doutorado em Geografia pela Universidade Federal de Minas Gerais. Foi consultora da ONU na Guatemala e assessora ambiental na Espanha. Ângela é referência em educação antirracista, justiça socioambiental e etnobotânica. Seja bem-vinda, professora Ângela Gomes. Como vai, Juliana? Obrigada pelo convite, viu? Estou muito honrada de poder estar aí junto com o Heroin nesse programa educativo, pedagógico e político. Etete comateo. Que maravilha ter a senhora aqui conosco. Ângela, eu quero agradecer, né, por você ter aceitado o nosso convite. É uma honra ter você aqui na nossa Rádio Heroin. E para a gente começar nosso papo, eu queria saber como surgiu o interesse no estudo dos saberes tradicionais dessa etnobotânica transatlântica negro-africana. Eu acho que vem da minha própria história, né? Eu sou filha de uma benzedeira e isso faz um marco na minha vida. Eu sempre falo, enquanto uma mulher de axé, não fui eu que escolhi, eles me escolheram. Então, além de ser filha de uma mulher benzedeira, eu tinha uma avó que tinha um jardim quintal, que era aquele aglomerado de um monte de plantas. Mas eu sempre, quando estava meio incomodada e triste, eu meio fugia por meio das plantas desde pequena. E me acordo que de pequena eu tinha algumas coisas que eu fazia, como, por exemplo, fazer controle das lagartas de goiaba. Meus pais não são agricultores. Eu colocava saquinhos plásticos nas goiabas. Hoje isso é uma técnica da agroecologia, mas eu só tinha 9 anos quando eu fazia isso. E nem na minha cidade isso não existia. Então, depois, a minha mãe passou um bom tempo buscando todos os terreiros de matriz africana para curar meu pai, tanto do reumatismo quanto do alcoolismo. E isso vai me desenhando um mapa. Mas o que muda, eu saí de uma cidade que era do Cerrado para Belo Horizonte, que é uma cidade grande, é que ali eu conheço o pessoal do terreiro de Umbanda e já me chamava atenção a quantidade de plantas no altar, espada de São Jorge, mesmo na área urbana. Mas era o jardim a referência de vida. Então eu queria estudar as plantas e cuidar de plantas. E por isso fiz engenharia florestal, esperando isso, né, que eu pudesse cuidar das plantas. Me decepcionei porque o curso era voltado para exploração florestal, para matar as plantas, né, o eucalipto como referência de plantio de monocultura, mas também ali eu tinha aulas de botânica que eu delirava com as aulas de botânica. E foi após esse período de Viçosa, eu me formei como engenheira florestal e quando eu fui fazer o mestrado na Espanha, logo depois do mestrado eu recebi
tive a honra, eu sempre ia acampar nos Pirineus, e aí eu conheci o grupo de mulheres internacionalistas, que luta contra a opressão internacional do patriarcado, e que tinham projetos em cooperação com a América Central. E ali eu fui para um projeto na Guatemala, enquanto consultora da ONU, para trabalhar com manejo florestal com as mulheres que estavam em campos de refugiados. Eu fui ensinar, claro que eu aprendi muito mais do que ensinei, eram indígenas, maias, quechua, e ali eu fiquei na floresta lacandona com eles e com elas, mas principalmente com elas. E foi com elas que mudou minha engenharia florestal para pensar em que as plantas são bem antes da engenharia, para pensar que as plantas carregam história, as plantas libertam e também oprimem quando são utilizadas das formas em que o poder é opressor também. Então eu volto da Guatemala e volto da Espanha e chego aqui, trabalho no Brasil com uma ONG, que era a Rede de Intercâmbio de Tecnologia Alternativa. Aí eu só trabalho com quintais, era assistência técnica a quintais, e essas mulheres dos quintais nada mais são do que as benzedeiras, as raizeiras, mães de santo, que iam me desenhando esse papel, esse significado das plantas, né? Até que chega na minha tese, assim, as plantas começam a ter significado para além da identificação do nome científico. E elas ganham um nome que é na vida da sociedade. E eu entro para o movimento negro unificado. Então eu junto as duas coisas, a representação das plantas e esse legado da África que vive hoje no Brasil. Então eu era duas coisas separadas. Eu era uma engenheira, que fui aos poucos me politizando dentro do movimento negro unificado, e por outro, eu era uma mulher que gostava das plantas e tinha esse culto à ancestralidade. Acho que a etnobotânica, que essas significações que as plantas têm em diferentes comunidades e civilizações, juntou essas duas Ângelas que eram separadas. A Ângela, que era engenheira, com a Ângela militante do movimento negro, e nos últimos anos, essa Ângela, que é dedicada ao cuidado da espiritualidade a partir da matriz africana. Eles escolheram. A gente ouve os orixás. Sim, com certeza, axé. E dentro, assim, dentro desse recorrido todo, né, desse encontro dessas duas Ângelas, eu queria saber, assim, Ângela, sobre o seu trabalho acadêmico, né? A gente sabe que ele é pautado pelo encontro desses conhecimentos ancestrais, como você falou, e a etnobotânica. Então, assim, eu queria saber como foi articular esses saberes em um espaço ainda tão racista, né, como a universidade. Eu tive que escrever dentro de uma academia racista, porque quando eu vou trabalhar com a questão desses saberes tradicionais, era o meu interesse inicial era trabalhar só com esses saberes dentro do candomblé. E minha própria orientadora fala, não, você tem que colocar os quilombos. Era só candomblé e quintal. Era na geografia, e na geografia naquela época, em 2005. Era interessante porque na biblioteca não tinha um livro sobre África. E eu queria estudar as plantas africanas. E não tinha nem da geografia da África. Eu estou falando de uma universidade federal. Estou falando de 2005 até 2012. Então, era minha casa, quem bancou, quem financiou meu doutorado foi eu mesmo. Foi o meu trabalho, eu continuei lecionando e escrevendo a minha tese. Então, começa por aí. Depois, eu acho que outra dificuldade é esse desconhecimento dos orientadores como um todo do continente africano. E esse desconhecimento não é só por causa da botânica, mas um
um desinteresse, que eu diria assim. Mesmo assim, a geografia era o espaço mais aberto do que o espaço do qual eu estudei na engenharia florestal. Então, porque ele me trazia possibilidades de entender o lugar, o espaço e, principalmente, eu encontro a geografia cultural. E aí, em Paul Claval, eu encontro essa possibilidade de vincular o espaço com as simbologias e as territorialidades recém-desenhadas. Então, eu vou buscando os autores dos quais eu me aproximo. Eu trago os autores do panafricanismo, trago o Stuart Hall, porque para dizer dessa população diaspórica, tem uma referência muito grande, meus alunos até me chamam de Shiva, porque a Vandana Shiva é das que mais defendem esses saberes tradicionais que os povos do terceiro mundo têm e esse valor que dão para a biodiversidade, diferente do capital e da lógica da ciência neocolonial, via biodiversidade só como mercadoria. Então, eu virei uma defensora da biodiversidade, assim como Vandana Shiva, e lutando contra os patenteamentos. Então, eu tinha que, toda vez que a gente tem que falar sobre alguma coisa, a gente tem que provar para a ciência que o racismo existe. Então, para eu chegar até falar das plantas, eu tive que explicar os tipos de racismo. Eu tive que chegar no Atlântico Negro. O que é Atlântico Negro? É um livro do Paul Hall, que ele fala que a nossa história não pode ser tomada só como resistência. Os orixás existem por causa de resistência ao colonialismo, não, desculpa. Os orixás existem anteriores a tudo isso, essa cosmovisão de mundo. Então, acho que foram etapas, né? Talvez se a sociedade já soubesse que a ciência ela foi construída a partir de uma base neocolonial, eu não tinha gastado tantos capítulos, podia já chegar na segunda parte maravilhosa, que é trazer para a ciência as falas e os saberes da comunidade como ciência, e não como empírico. Reconhecer na minha tese que existem outras ciências. Eu não estou mais para brigar com Descartes, eu estou para dizer que a gente tem uma outra ciência e minha tese reflete isso. As citações são das outras ciências. Então, eu recorro à ciência que existe dentro do candomblé, essa ciência complexa sobre as plantas, sobre os usos e esses manejos, e comparo esse conhecimento com o conhecimento desses saberes dos quilombolas, das mulheres principalmente quilombolas, e comparo com o conhecimento dos moradores que têm quintais em vilas e favelas, e que não necessariamente são de matriz africana religiosa. Pois muito bem, o que me espanta é que, apesar do racismo, apesar de toda essa opressão, sejam as mulheres da favela, sendo evangélicas, elas manejam o quintal igual às roças de candomblé. Elas não têm monocultura, flor não se separa de remédio, não se separa, planta ornamental não é separada de planta medicinal, como não é separadas de plantas que alimentam. Nas comparações, eles dão a mesma forma de manejo. Então, dizer, para além do racismo, para além da resistência, a gente tem um saber, que esse saber é tão importante para o mundo que ele sobreviveu e ele redesenhou uma outra ciência. Então, acho que a gente tem que enfrentar a academia, mas reconhecer que também, quando a gente entra dentro da academia, a gente entra com um arcabouço capaz de detectar lacunas que o eurocentrismo não detectou. As mulheres são como as árvores. Umas dão frutos doces, outras amargos. Umas florescem na primavera, outras no verão. Há aquelas que resistem às intempéries e as que se dobram ao primeiro vento. Mas todas têm uma seiva que as liga à terra. Paulina Chiziane, em Niket, uma história de poligamia.
E é como e como a própria Paulina Chiziane fala, né? Que as mulheres são como as árvores, né? Estão sempre ligadas à terra. E eu acho que esse enfrentamento, né, que você traz e trouxe em toda a sua carreira acadêmica, contribui inclusive com os alunos, né, os estudantes que vão vir depois, né? Porque entra aí toda a sua referência bibliográfica dentro desse processo, né? E a gente vai fazendo esses enfrentamentos contra o racismo dentro da academia. E aí, Ângela, até continuando falando sobre a sua tese, né, que foi defendida em 2009, assim, para a gente destacar, você já chamava a atenção sobre essa capacidade, né, para a capacidade de resistência e de reinvenção nesses espaços, como os terreiros de candomblé, como os quilombos, como os quintais. E aí, até continuando, né, um pouco dessa sua fala, como as comunidades negras, né, que são as comunidades negras que sustentam esses espaços, seguem como guardiãs do nosso patrimônio ecológico e cultural, assim, quais são hoje os desafios que elas enfrentam para preservar esse patrimônio, né, ecológico e cultural? Eu até esqueci de falar que eu acho que uma das coisas da minha tese que assusta é que nela eu confirmo o que a Judith Carney, da Universidade da Califórnia, fala: o arroz é africano. Então, alfabetizar no Brasil. Então, eu espero que nessa rádio, quem escute, nunca mais fale que o arroz é chinês, porque o arroz, que é origem glandérrima, ele é africano, do Congo, e o Brasil, de 1700 a 1800, foi o maior produtor de arroz do mundo. Então, é para dizer que se as pessoas lembram que a China produz arroz, pois muito bem, o primeiro maior produtor de arroz do mundo foi esse aqui. E esse arroz foi trazido das mais diferentes formas. Foi trazido dentro dos cabelos, quando as mães viam que as crianças iam ser escravizadas. Também foi trazido dentro do barco, porque aparecem nos desenhos de Debré o pilão, que é uma tecnologia africana do Congo, em que eles estão pilando dentro do navio. Então, essa é a primeira coisa. Quando eu falo de reescrever, é outra ciência. O arroz é africano, o feijão é africano. Então, retomo que a agroecologia, ela é africana em sua essência, porque a primeira matriz de domesticação de plantas as 3 foram no continente africano. Então, essa é a primeira coisa. O nosso árduo, Juliana, é que a gente tem que ficar desmontando para colocar a visibilidade ao que está montado, né? Então, isso primeiro, reconhecer que o racismo alcançou a botânica e plantas que tiveram importância mundial, cultivos mundial, foram retirados da África. O café é africano, o arroz é africano, o feijão é africano. Então, eu tive que remapear e falar da fitogeografia, como que eu era professor de biogeografia, e reconhecer que até nela o racismo alcançou. Mas não destruiu. Não destruiu porque a gente também tem as nossas formas de guardar e que esses saberes são fundamentais. O colonizador faz 2 coisas. Como diz Andana, quando não interessa, fala que que o nosso conhecimento é atrasado. Quando interessa, eles renomeiam como deles, né? E isso quando cura pelas mãos, é coisa atrasada. Quando eles conseguem renomear como reiki, eles consideram que é ciência. E assim vai. Todo esse conhecimento das folhas que a gente tem, das plantas, todo sistema de cura. Candomblé é um lugar de cura, gente. O resto é preconceito. O resto é resquício de inquisição brasileira. Então, a primeira coisa, uma das coisas é que nesses locais, queira ou não queira, as mulheres não só trazem esse conhecimento das plantas e dos cultivos, da agricultura, como trazem também conhecimento de sistemas de cura.
bem anteriores, inclusive, da Europa. O outro é o valor da biodiversidade. Portanto, elas trazem os princípios hoje da ecologia, que é aumentar a biodiversidade. A biodiversidade é que dá um equilíbrio para o sistema. Se você plantar só couve e soltar uma população de formiga, ela destrói tudo. Agora, se você planta couve, deixa jatobá pelo meio, planta manjericão, planta salsinha, planta jiló, maxixe. Então, o sistema tem a comida para a gente e tem a comida para os outros animais. Então, há um equilíbrio. Esse é o primeiro princípio. E a maioria, e esse conhecimento tão importante, as pessoas chegam nas hortas das avós e falam assim: isso aqui é mato. O que é super valorizado hoje, os alemães fazem as hortas já com alta biodiversidade, deixam os capins saírem no meio. Lembrar que arroz é um capim. Então, há muitas formas, nuances, em que esse conhecimento necessário, e sendo a única saída para o planeta, ele é desconstruído, né? Então, a biodiversidade é chamada de mato, pois a biodiversidade hoje é valorizada na agroecologia e é com ela que eu não preciso usar veneno. Eu não preciso usar veneno para matar o pulgão, porque eu tenho a joaninha lá que come o pulgão. E a joaninha vai quando você deixa plantas que tenham flores um pouco maiores. Eu não preciso usar isso. Tem problemas a lagarta, mas se eu trago os passarinhos atraídos pelas flores, eles se encarregam. Então eu tenho que aumentar a diversidade, a oferta de alimentos não só para os humanos. E todas as hortas das mulheres eram assim. As hortas cheias de mato. E o mato cura. Porque o que a agronomia vai chamar de mato? A agronomia vai chamar de mato plantas medicinais que as africanas e indígenas usavam. Picão, que cura, é o único que consegue curar doenças hepáticas, é chamado de mato. E assim vai, a gente vai ter uma lista enorme. Salsa-parrilha, que hoje faz os remédios de cura de doenças uterinas, é caríssimo e é mato do cerrado. Então, o mato é a forma despectiva. A segunda forma despectiva é o preconceito com o cerrado, porque o cerrado é uma savana, e a savana, o domínio dela é na África. Então, tudo que se associa à África é tomado de forma pejorativa ou então passível de ser sequestrado, né, para ter autorização. Mas acho que aí os valores que a gente traz e que aparece importante para esse século da agora, uma é que esses povos trazem esse valor da biodiversidade. A outra é o sistema de cura. Ali dentro desses locais, não é que cura com uma planta. Há um sistema de cura. Antes de pegar a planta, as pessoas oram à lua. Antes de pegar a planta, há um ritual para o povo de santo, que as pessoas se preparam, tomam banhos para ir lá. As pessoas cortam o cabelo olhando a lua. Isso é o conhecimento integrado que não se perdeu apesar da massacre. E é o conhecimento que redesenhou o Brasil. É esse conhecimento que está na mesa do Brasil. Eu pergunto, você comeu uma comida africana hoje? As pessoas falam não. Então deixa eu te falar, o arroz é africano, você comeu? Feijão é africano, você comeu? Tá. O açúcar é africano, você usou? E o café também. Então o brasileiro, na sua essência, ele vive dentro de uma grande África, porque foi o país que mais recebeu africanos no mundo. E todo esse legado é um legado que é a saída. Por que não morremos todos depois da massacre? Porque esses sistemas de cura curaram não só os africanos, mas possibilitaram o Brasil existir. Sim, perfeito. E aí, Ângela, adentrando mais ainda as suas pesquisas, né? A gente vê que elas dialogam com essa perspectiva também etnofeminista, né? Como você tem falado, tanto do ponto de vista da sua herança familiar, né? De sua avó, né? De sua mãe e de todas as outras mulheres que estiveram aí na sua caminhada,
Então, assim, qual a urgência hoje que nós temos, né, de fazer essa interseccionalidade de gênero, raça e classe também na pesquisa e no debate na área ambiental, né? Qual a urgência, né, da gente falar sobre fazer, na verdade, né, essa interseccionalidade e como a concepção de bem viver das mulheres negras, essa concepção ela pode contribuir para essas reflexões, né? Essa pergunta é muito boa, Juliana, porque nós estamos falando de outro paradigma. Nós estamos falando que há um outro modelo, por isso que a gente fala um outro bem viver. O capitalismo não tem bem viver. O capitalismo, então, requer enfrentamento. Para a gente falar que tem um outro modelo, a gente tem que enfrentar esse modelo que está aí. Que modelo que está aí? Não dá para seguir com esse modelo tecnológico energivoro, poluidor e, principalmente, que não respeita os ciclos. Então, não respeita o ciclo da água. Então, o primeiro fundamento é que esses povos entendem a água como elemento sagrado. Pode ser de qualquer religião, qualquer um é batizado. Se qualquer um é batizado, independente, eu não estou aqui para convencer que religião é melhor que a outra. Eu estou dizendo que essa sacralidade, ela foi rompida pelo capitalismo, pela ciência moderna, inclusive por engenheiros que já foram batizados. O contraditório é isso, né? Então precisa retomar a água, os caminhos das águas e respeitá-los no que a gente tem de projetos, modelo de projeto e os modelos tecnológicos. Modelo tecnológico que não respeite o caminho das águas, ele está colocando em risco a humanidade. A mineração, ela vai fazendo sem respeitar os caminhos das águas. Então, ela literalmente, ela vira uma ameaça de morte. Ela é energivora, poluidora e exatamente porque é analfabeta na dinâmica da água, ou passa por cima. A outra, a gente tem que enfrentar outro modelo de consumo. Quando a gente fala de reciclagem, não venha falar com as mulheres, porque é o que elas fazem nesses 500 anos. Feijoada não é reciclagem, feijão tropeiro é reciclagem, bolinho de arroz é reciclagem. Então, nós sabemos reaproveitar. É preciso que quem estimulou a trocar o ser pelo ter foi esse modelo de capitalismo. Nós não precisamos de ficar consumindo um celular atrás do outro, porque a função do celular era falar. Aí tem celular que não fala, tira foto, planta bananeira, mas perdeu a função básica. Temos que enfrentar a obsolescência planejada, porque não podem os produtos já saírem da fábrica, sapato para mulher durar menos, celular durar menos, computador durar menos. Não pode essa obsolescência planejada, porque não tem nem lugar mais para colocar o lixo. O lugar que mais perdeu seres vivos foi o mar. Os ecossistemas marinhos. Antes a gente comia tanto peixe diferente, agora aqui até nos rios também. Aqui em Minas é uma riqueza de recursos hídricos, mas na hora que você senta para comer em algum lugar, só tem tilápia. E eram mais de milhões de peixes. Por quê? Porque esse consumismo está no lugar invisível, que são nos corpos da água e no fundo do mar. Então, isso nós temos que enfrentar e dizer não. Agora, outra coisa, nós estamos falando de um outro modelo civilizatório. Sim, esse modelo civilizatório, ele precisa reconhecer essas tecnologias que foram trazidas pelos africanos, inclusive nesse espaço pequeno. É preciso valorizar o quintal. Teve que vir um arquiteto asiático para lembrar da importância das cidades esponjas. O que a cidade esponja tem por princípio? Respeita o ciclo da água, armazena a água e favorece a infiltração. Como? Cada quintal vira uma esponja. Cada área verde plantada vira uma esponja, porque a água bate na copa das árvores, desce pelo tronco, vai pelas raízes, desce pelas camadas do solo e depois vai lá alimentar os lençóis. Precisa desse tempo. Esse tempo se chama infiltração. Sem infiltração, a água bate, inunda, mata as pessoas. E quem mata primeiro? As comunidades negras. Quem é pior atendido nos desastres? As comunidades negras.
quem fica mais tempo com a tragédia dos desastres, é quem fica mais empobrecido, são as mulheres e são as mulheres negras. Então nós estamos falando que essas práticas de cidades esponjas, de jardins de chuva, a laje, olha a laje da mãe da gente, está cheia de latinha de planta, não está? Esponjas, microesponjas, regulando aquela água toda, ia bater no concreto e ia. O que não infiltra, corre sem controle e vai arrastando o que tiver pela frente. Então nós estamos falando que esses saberes retomam outro modelo de civilização. Nesse outro modelo de civilização, que não ocidental, que é impermeabilizar a cidade, não. A cidade precisa receber as águas. As pessoas ficam muito tristes, as mulheres ficam tristes a cada vez que o quintal que ela tinha de terra, chega o filho, cimenta tudo e põe concreto para a churrasqueira. Quem diz que para a churrasqueira não pode ter a vegetação lá do lado? Muitas mulheres entristecem quando arrancam as plantas dela, muito, porque elas têm a certeza que nós estamos interligados. Quem não fez essa massacre, essa maldade com a avó, com mãe, de cimentar quintal? Pois isso, cimenta quintal, amanhã sua casa é levada pela enchente. Tem uma responsabilidade técnica na adoção desse modelo. A outra coisa que eu acho também é entender que esses quintais são esponjas vivas, são prevenção da saúde. Enquanto essas mulheres estavam benzendo, estavam tratando com chás, cuidando, e essa medicina foi perseguindo, os hospitais não estavam com cheios. Hoje, não tem uma cidade que não tenha problema hospitalar, que não atende, que as pessoas têm que entrar em pancadaria para conseguir ser atendido. Por quê? Porque esse saber de saúde, esse saber do cuidado integrado, ele foi desqualificado e não se criou um espaço para reprodução para ele ser ensinado. Esse espaço tem que ser criado. Cada mulher que tem um quintal, ali é uma escola. E o governo, eu sei que depois vão me perguntar, da COP, esses quintais são esponjas vivas e precisam ter apoio, porque eles são. A ONU reconhece como soluções baseadas na natureza. Mas esse país precisa saber que essas soluções têm que ficar com as mulheres, têm que ficar com as mulheres negras. E não mais uma vez, toda hora que alguma coisa nossa é valorizada, os brancos pegam. A agroecologia hoje está toda branca, mesmo tendo sido criada por mulheres negras e indígenas. Então a gente tem esses enfrentamentos. Eu falo na tese, a gente tem as forças que nos desterritorializam. O racismo, o machismo, o eurocentrismo, a ciência que quer reduzir tudo e o capitalismo. Agora a gente tem as nossas forças de territorialização. Fomos criados com chás. Quem não tomou chá? Essa é a bebida, as bebidas ancestrais de tratamento feminino, negro e indígena. Quem é que não foi na vida e não está aí batizado? É o princípio de que a água é sagrada. Portanto, cuidar da água e não julgá-la para ser menos problema. O solo também é sagrado, então não dá para ficar julgando veneno e chamar veneno de remédio. Quer matar a formiga? Se matar todas as formigas, nós não vamos ter solo orgânico, não, porque elas que picam. Todo ser vivo tem uma função. Quando a gente desequilibra, é que começa a ter pragas e essas coisas. Começa a chamar ser vivo com nome horroroso. Mas outra coisa, não dá para não mudar as pautas. O racismo tem que ser enfrentado. Porque nós precisamos que a adoção do nosso sistema de cura entre dentro do sistema de saúde, com o protagonismo das mulheres, mas as mulheres também precisam ser tratadas como humanas no sistema de saúde. Quando a gente pensa que só 10% das mulheres que vão fazer o parto é que os médicos dão anestesia para elas, é a barbárie. Porque antigamente as parteiras tinham plantas anestésicas. Não expunham a tortura. Parto não é tortura. Então nós estamos falando que não dá para a gente ter esses saberes
e a polícia vir matar nossos filhos. Não dá para a gente ter esse conhecimento das plantas e os arquitetos urbanistas desenharem a cidade para os reassentamentos urbanos, todos em concreto, todos sem quintal. Não é? Quintal para mim, eu escrevo, é um conceito de habitabilidade. Do mesmo jeito que você desenha um quarto, Minha Casa Minha Vida, tem que ter casa e quintal, fazem parte da habitabilidade. Se continuar desse jeito, a gente dá pseudo-soluções ambientais que desconhecem, desvalorizam o que nós temos por princípio. E não vai ter saída. A crise que a gente tem é uma crise ecológica, que é uma crise tecnológica, erro do modelo de consumo, civilizatória, mas ela é uma crise que ela não foi gerada a partir da matriz indígena e africana, ela tem autores. Tem gente ganhando muito com essa crise. Tanto é que a gente fala, né, nos desastres, continuam uns ganhando muito. Então, a gente fala de racismo ambiental porque o desastre pode ser um só, mas a exposição, a duração e a intensidade varia segundo o grupo que já é oprimido e vulnerável. Professora Ângela, eu sou uma dessas mulheres negras que se entristece quando mexem nas minhas plantas, quando querem concretar um pouco de terra que a gente tem, né, para plantar e para colher. E aí a senhora falou tantas coisas que inclusive já dialogam com essa próxima pergunta, né? Crise climática, racismo ambiental. E a gente vai seguindo aí mergulhadas, né, nessas águas de sabedoria que a senhora traz, aproveitando esses últimos minutos para falar sobre essas expectativas em torno da Conferência Nacional das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP30, que vai acontecer logo mais, e a gente tem assim, o fato da sede dos debates ser em Belém, no Pará, né? E como isso evidencia a importância das contribuições dos povos indígenas e da população negra, né? Sei que a senhora já falou muito sobre isso, mas teria algo que a senhora gostaria de acrescentar nesse sentido, sabendo que o principal evento internacional relacionado às mudanças climáticas vai acontecer em um território com uma forte, né, presença e contribuição dos povos indígenas e da população negra, assim, como considerar isso, né, e a importância dessa contribuição? Não vai ser sem enfrentamento, porque essa não é a primeira COP. A gente teve a de Paris, da qual ficou um acordo das mudanças energéticas, uma série de acordos que os países não cumpriram. E também não colocaram, dentro da pauta, não colocaram e não reconheceram o racismo ambiental. Não reconheceu a exposição maior das comunidades negras, ou seja, não reconheceu. Então, é sempre com enfrentamento. Então, ocupar a COP pode ser importante, mas não, a minha dúvida, ela não é isolada, eu não estou só no mundo. Hoje, a população do mundo que está controlando o poder do mundo, a Amazônia não é importante mais por causa da mata, dos seus povos. A Amazônia é importante porque ela tem 15% dos minerais de ponta do mundo. Tem 5% da água doce do planeta. Está fazendo uma conferência por cima para dominar o que está embaixo. E isso precisa ser denunciado. Porque isso é o fim. Aqui em Minas Gerais, hoje as minas do que foi a exploração, a mineração pelo minério de ferro, vai perdendo a importância para os estudos das chamadas terras raras. Os componentes das terras raras, os 21, são listados pela OTAN para fazer os mísseis supersônicos.
com o discurso que vai melhorar o computador, vai melhorar. Então, a gente precisa o tempo todo fazer uma leitura internacionalista dessa questão climática. A gente precisa colocar que as mudanças as mudanças climáticas, elas já estão acontecendo. A gente já está nos cenários de desastre, então tem que estar discutindo hoje os deslocados ambientais. Como é que os municípios vão receber os deslocados dos desastres de forma equitativa. Os desastres que ocorreram no Rio Grande do Sul, a classe média tinha uma outra casa. Os negros indígenas não. Ficaram lá até hoje o desastre está. Então não dá para conversar de clima sem discutir o racismo ambiental. De jeito nenhum. Principalmente porque os que mais emitem CO2 são os que mais lucram. Quem mais conserva, e aí eu falo na minha tese, quem mais morre são os que mais conservam. É aqui que está a maior biodiversidade, é aqui que está a esponja viva, é aqui que estão as regulações climáticas, estão dos quintais às florestas tropicais. Pois muito bem, mas ao mesmo tempo, se é aqui que estão, quem são os donos? Qual o objetivo? Isso não preocupa. O que preocupa hoje o governo norte-americano é continuar com a mineração fora dos muros deles. Então, o que a gente tem para enfrentar lá? A gente tem que, em termos de política internacional, tem que começar a fazer exigências de reparações. Exigência de reparação, uma reparação para a escravidão negra, conseguir para a escravidão. Essa reparação ela tem que garantir que as tecnologias sociais produzidas pelas mulheres, pelos pobres, ela tenha recurso. Os quintais desaparecem porque não tem água para irrigar. E a água tem que pagar. Então tem que ter isenção de água para quem conserva. Tem que ter recurso de apoio para quem conserva. Do mesmo jeito que na Europa, quem tem ovelha, quem tem campo, no período de neve, eles recebem um recurso, um fundo. Esse fundo tem que ser criado. Fundo de apoio às comunidades tradicionais. E não é para as OSCs, mais uma vez, de classe média branca, tomarem tudo. Não, é para chegar até lá nas comunidades de vilas e favelas. A Secretaria Nacional de Periferia tem feito um trabalho muito bonito, que é fazer os planos municipais de risco. Agora fazer os planos municipais de conservação. Reconhecer a conservação, mas é uma latinha de espada de São Jorge, é uma latinha de arrua. Sim, é um copo para receber água. Então nos dê uma terra maior, nos ensine a fazer telhado verde, nos ensine a fazer jardins de chuva, tá? Então a gente tem dentro da COP de reconhecer esses saberes, de garantir que as soluções baseadas na natureza recebam recursos e cheguem nesses povos. Reconhecer que existe conservacionistas nas áreas urbanas e que são mulheres. Esses recursos têm que chegar para as mulheres produtoras, as mulheres urbanas que carregam essa etnobotânica da vida. E precisa que os municípios se empenhem todos em aumentar a cobertura vegetal diversa. Porque já chega de plantar eucalipto, que compromete o curso d'água, aumenta a doença. Eu falei que a biodiversidade cura. Então é preciso. Mas é preciso que a COP também ela dê garantia e segurança para esses povos que estão em áreas de risco porque não tem área para viver. Ou então que as tecnologias da engenharia possibilitem eles estarem ali. Existe uma engenharia para a água. Milhões de cidades da Europa são todas com lindos lagos e canoas, até Paris. Então essa tecnologia tem que chegar na periferia. A outra, existe tecnologia também para o morro, para morar em morro, cidade Machu Picchu. Então, essas engenharias sociais têm que chegar nas comunidades e dialogar com as tecnologias que estão lá. Para isso, assistência a vilas e favelas. Para isso, que as mulheres recebam os fundos de reparação da escravidão. Senão, mais uma vez, esse fundo vai chegar, sabe-se lá onde. Mas, principalmente, que se restrinja a exploração minerária na Amazônia.
Se isso não fizer, povos tradicionais não vão ter vida. A gente já viu sem humanos. Aquilo é só um pedaço do que vai para frente. O alerta, a maior ameaça dali é a mineração. Não é mais o desmatamento. A mineração mata filho, mata pai, mata tudo. Então, isso as nossas bandeiras, a gente tem que enfrentar essa exploração de terras raras, porque é pior do que a minério de ferro. Se o minério de ferro ainda dá para construir algo das cidades relacionado à vida, terras raras não. Então a gente tem, mas é um momento único. Os movimentos sociais têm que usar esse momento para discutir o racismo internacional, para criar estratégia de emancipação das mulheres, para garantir os territórios de matriz africana, para a inclusão desses saberes e desses mestres dos saberes tradicionais dentro das universidades, do Brasil e do mundo, para que esses povos possam ter esse intercâmbio. Os negros do Brasil possam ir no continente africano, aprender e ensinar. Então, a gente tem que ocupar esses espaços como estratégia, inclusive para enfrentar esse capital maior, porque a COP é mais um que apropria do discurso como a ONU, mas na hora de executar, ela não vai encaminhar o que atinge a população mais pobre do planeta. É só com enfrentamento. Sim. Eu vou falar aqui, professora, a próxima pergunta, mas eu senti que nessa sua resposta você já falou sobre já respondeu essa pergunta, mas de toda maneira vou colocar aqui, e aí se a senhora achar pertinente querer acrescentar. Bom, os desafios, pelo que a senhora falou, são imensos, né? Mas a nossa disposição de afrofuturar também. Então, assim, do seu lugar de professora, mulher negra, conectada com tantos saberes, como a senhora acredita que podemos avançar coletivamente para garantir o amanhã que tantos sonhamos? De diferentes lugares do mundo, as pessoas não querem mais esse modelo, né? Eu vejo a quantidade de pessoas de pele clara e branca procurando candomblé. Quer dizer, que não querem mais o que elas tinham antes como forma de se religar. Eu vejo nos diversas comunidades os jovens do hip hop construindo outra cultura e denunciando essa massacre que vai ocorrendo, ou seja, construindo um sistema de justiça. Vejo no mundo também vários movimentos agroecológicos que não querem alimento com veneno. E vejo um movimento de luta contra a indústria bélica. Então, a minha esperança é só que esses movimentos a gente consiga construir esse jardim libertário. Há um jardim libertário. Se tentaram destruir esses saberes e não foi possível, se tentaram destruir, é para dizer que se Oxalá fez esse mundo, ele não vai deixar acabar. Não vai ser sem a gente chamar as forças de Ogum para enfrentar essa guerra. Não vai ser sem esse brilho de Oxum que faz enganar o inimigo e guardar esses saberes. São saberes invisíveis? Não, são saberes que foram guardados para não serem destruídos. Então a gente tem essa estratégia, não vai ser só assim. Eu acho que a gente tem diante, hoje eu venho nas cidades para que elas construam um jardim sagrado. O que é o jardim sagrado? Qualquer área verde, mantenham e garantam como viva. Há uma resistência ali que ela é fundamental. Há uma resistência da indústria farmacêutica, há uma resistência contra essa indústria de agrotóxico, e há uma resistência das cidades do concreto, a máfia do cimento. Então, sim, a minha esperança é que esses saberes que sobreviveram, que redesenharam, abram e consigam, se é das plantas que vem oxigênio, pois é desses saberes, é dessas plantas guardadas, escondidas, que se adaptam, que estão nas raízes, que é dessas raízes que a gente tem guardado no subterrâneo, que a gente busque. Que a gente busque e retome. Não temos protagonismo dessas coisas. Pode ser o movimento negro,
com o movimento de mulheres, com o movimento LGBTQIA+, o movimento agroecológico, os estudantes, as raizeiras, as benzedeiras, Babalorixá e Alorixá. Na verdade, Oxalá criou todos. Ele não criou o mundo para ser destruído. Ele criou o mundo para a vida. E acima da biosfera está a atmosfera. E a atmosfera é muito maior do que a biosfera. Então, Oxalá é tudo isso. E é dizer que a minha esperança é essa, sabe? As nuvens têm diferentes formas, cada dia elas se redesenham. Pois eu redesenho no axé. Enquanto uma mulher de axé, eu sigo falando, Coci Euê, Coci Orixá, sem planta não tem orixá. Pai Euê, Pai Orixá. Se matar a planta, matou os orixás. Agora é hora de replantar. E eu acho que a gente tem força. A gente tem sementes guardadas. E essas sementes de axé guardadas dentro da gente pode revirar e pode ainda dar saída desse planeta. Axé. Axé, professora Ângela. Agradecemos imensamente por toda essa partilha, né, de saberes, de conhecimentos que nos conectam com nossa ancestralidade. Como a senhora mesmo disse, sem folha não tem orixá. Eu queria agradecer, Iroim. Se eu falei que tem sementes, o Iroim representa muito. Nasce com escrita, nasce uma revista libertária do povo negro, contando nossa história, dos lugares mais impossíveis, né? A gente, pós-período militar, aparece aí o Iroim. Então, eu só tenho a agradecer, parabenizar Edson Cardoso, parabenizar tanta gente que começou esse Iroim, Ana Flávia, que está lá em Brasília, e tantos outros que eu não vou citar por faltar. É para dizer isso, às vezes Exu repaz o que parecia destruído hoje, de uma coisa que ele atirou ontem, né? Mas eu quero agradecer. Acho muito bom essa ideia de fazer uma rádio. Adoro rádio, adoro. O que eu mais gosto, eu tinha um programa que era a Tradição das Folhas, e falar para vocês me traz isso. A rádio ainda é tão humana, que é do ouvido ao ouvido, é pertinho, pertinho. É assim que se faz a revolução, né? Então, muito obrigada, viu? Obrigada, Juliana, obrigada a todos que estão assim, que estão aí, viu? Muda o pé, em todas as nações, em todas as línguas, a gente agradece. Obrigada a você também que ficou conosco até agora. Convidamos você para que continue conectado nas ondas da Rádio Iroim. Créditos. Produção: Inaí Adame e Juliana César Nunes. Roteiro: Juliana César Nunes. Apresentação: Juliana Dias. Técnico de gravação: Juliano Vieira. Edição de áudio: Juliano Vieira. Sonoplastia, o design de som: a Toca Cooperativa Audiovisual. Identidade visual e design: Daiane Pereira. Locução da vinheta e blocos: Gilvan Reis. Esse podcast é uma produção do Iroim com o apoio do Fundo Elas Mais. Nos acompanhe pelo site e redes sociais. Endereços: iroim.org.br e no Instagram @iroim_org.